Bem, pessoal, vou falar um pouquinho sobre iniciar, sobre proteção radiológica, que é uma das matérias que nós teremos. Basicamente, o que é proteção radiológica? Proteção radiológica é um conjunto de normas, de ações, visando, como o próprio nome diz, proteger. Proteger a quem? Nós, profissionais, os clientes, que são os pacientes, e qualquer indivíduo que esteja envolvido direta ou indiretamente num exame radiológico, né? Exame radiológico são todos aqueles exames que nós realizamos de imagem com a utilização da radiação ionizante, certo? Então, falando um pouquinho da radiação ionizante, o que é a radiação ionizante? A radiação ionizante é uma energia com ondas, uma energia formada de um campo eletromagnético com ondas curtas, numa velocidade, numa frequência bem alta. O que acontece com essa energia? Essa energia vai interagir diretamente com o corpo, porque vai ser aplicado através de um aparelho de radiografia, de tomografia. Essa energia interage com essa matéria, com o corpo, e ela tem o poder, a capacidade de atravessar essa matéria, esse corpo. E aí, do outro lado, encontrar um filme radiográfico, um plate, que faz parte do cassete, no raio-x digital, e formar a imagem. Porém, ela tem essa função, a radiação ionizante, que vai trazer o quê? Um benefício, pois vai ajudar ao diagnóstico de uma possível patologia. Então, a radiação ela foi descoberta, como vocês devem ter ouvido, estudado, por um alemão físico, que é o Wilhelm Röntgen, em 1895. Então, ele primeiro percebeu que essa luz brilhava, que era fluorescente, e nesses experimentos ele viu o movimento e o reflexo da mão dele na placa que ele estava estudando, junto com a ampola, enfim, catódica. E aí ele começou a fazer mudanças no experimento, e aí ele percebeu que aquela energia não só brilhava, mas também atravessava o corpo e matérias, madeira, ferro, enfim. Ele começou a fazer vários experimentos, trancou no laboratório por um período, comia, dormia, tudo ali. E ali ele já estava fazendo um grande passo, para nós na medicina, que fica até hoje, que prevalece até hoje. E depois dele veio outras pessoas extremamente importantes também. Thomas Edison, não sei se vocês já ouviram falar, ele, além da lâmpada e outros grandes inventos, ele também participou da radiologia. Ele descobriu que poderia, através dessa energia aplicada no corpo, poder estudar o movimento das estruturas dentro do nosso corpo. Foi daí que surgiu a função de fluoroscopia, que é um aparelho de raio-x com um acessório específico, onde durante o período de radiação contínua, nós conseguimos estudar um órgão por dentro do nosso corpo. E aí automaticamente a gente consegue estudar tanto a morfologia, que é a forma desse órgão, como o funcionamento, que é a fisiologia. Então ele foi extremamente importante. Depois dele vieram outras pessoas, teve a família Curie, também, que tem uma importância gigantesca na radiologia, Marie Curie e Pierre, seu esposo. Eles eram também físicos, químicos, e também fizeram grandes experimentos. A Marie conseguiu descobrir que alguns elementos emitiam uma energia natural dele. E foi aí que ela descobriu, e foi daí que surgiu a palavra radioatividade, porque ela conseguiu separar e descobrir o rádio, que é um elemento radioativo, e conseguiu medir a sua massa, conseguiu medir a energia que era desprendida dele, e começou a fazer experimentos com esse elemento radioativo, E isso também
tem a importância para nós hoje na medicina nuclear, os elementos radioativos, que são utilizados em radioterapia e na própria medicina nuclear através de radiofármacos, né? São produzidas substâncias químicas que é injetado, né, na corrente sanguínea, e isso age de uma forma específica em cada organismo, em cada órgão, e aí existe um aparelho também específico que adquire as imagens, diferente do raio-x. O aparelho de raio-x, ele emite uma radiação ionizante. Nesse caso da medicina nuclear, ele usa exames como cintilografia, ele capta a energia que tem dentro do corpo, porque foi injetado uma substância radioativa no corpo, e isso vai causar, o aparelho capta essa energia, converte em imagem, e aí a gente consegue identificar principalmente o câncer em estágios ainda moleculares, né? Quando estão no início da formação dentro das células. Bem, com essas informações agora que eu passei para vocês, o que eu quero frisar é o seguinte: esses inventos e descobrimentos e experimentos vêm sendo importantes até hoje, porém, ele também causou mal para as pessoas que participaram dessas experiências, porque estava se trabalhando, na época de William, com a radioatividade artificial, né? Thomas Edison também, e aí quando chegou na família Curie, com elementos radioativos, que eram maior ainda a energia desprendida, maior a radioatividade. E isso causava, não havia um controle ainda, não sabia-se a quantidade de energia no corpo, tanto que isso fazia mal, né? Que são os efeitos biológicos. Então, já causavam efeitos biológicos, tanto que um dos auxiliares de Thomas Edison, de tanto segurar partes do equipamento e ficar próximo durante a realização dos exames, ele teve os braços amputados, porque teve lesões sérias na pele, queimou a pele, matou toda ali as células e automaticamente causou ali uma necrose, né, da região, e teve que amputar. Então é muito sério, muito complicado, e nessa época não havia esse controle, não haviam equipamentos muito precisos, então a quantidade de radiação era muito alta, o tempo de exposição era muito grande. Então o primeiro raio-x que foi realizado por William, das mãos de sua esposa, da mão da sua esposa, 15 minutos de exposição ela teve na mão. Você imagina a quantidade de radiação. E aí o que acontece? Após ser confirmado que isso realmente causava um mal, vários relatos disso, começou-se a pensar em medidas para proteger as pessoas e aquelas radiações não causarem somente um benefício ou o mínimo de dano possível para cada paciente. Então começou-se aí já o início da criação de normas e de ações para a proteção, né? A proteção radiológica já começou daí, através de EPIs, né? Aventais de chumbo, capacetes. Eu vou estar mostrando para vocês durante as nossas aulas fotos, né, da época dos EPIs, os acessórios que eram utilizados para poder proteger as pessoas, e automaticamente já começou-se os primeiros aparelhos a se preocupar também com esse controle, porque aí já começaram a se ter medições das doses de radiação que eram expostas para cada exame, porque até então também não tinha-se aparelhos que media essa dose, essa energia. Então foram criados esses aparelhos e automaticamente começou a preocupar-se as empresas a produzir os aparelhos e a quantidade de emissão de dose de radiação. Então ainda nessa época continuava sendo bem alta a dose de radiação, né? Mas começou a se perceber algumas coisas,
referente à proteção, que eram os EPIs, que era a radiação era barrada pelo chumbo, que era um metal, né? Ela é um metal, e também começou-se a perceber referente à distância, que as energias ela tinha uma capacidade de chegar até um ponto de uma determinada dose com uma determinada distância. Então começou-se ali a criar normas, e infelizmente, conforme foram acontecendo relatos de problemas de saúde, de pessoas envolvidas, a cada acontecimento desse foi criado uma nova situação, uma nova ação de proteção, né? E assim foi se mudando, né? A característica que até então as pessoas não usavam nenhum tipo de proteção, começou-se a usar proteções, as pessoas, e até hoje vem evoluindo os métodos de proteção. Assim como os equipamentos vêm evoluindo, então nós temos hoje equipamentos que emitem uma quantidade de dose controlada, mas também temos equipamentos extremamente potentes, que para determinadas situações ela desprende uma dose maior. Porém, em contrapartida, hoje nós também temos métodos de proteção bastante evoluídos, pessoas bem capacitadas, né? Antigamente não se sabia e quase não se tinha curso, não se tinha, aliás, curso nenhum de técnico em radiologia, de um profissional habilitado. Hoje nós temos cursos como esse, como vocês estão fazendo, para prepará-los, para posicionar, para disparar o raio-x e para proteger o paciente contra dose de radiação. Então vocês têm que estudar matérias como física, né? Não se aprofundar demasiadamente, mas precisa de conhecer o equipamento que vocês estão trabalhando, que tipo de energia é essa que se vai comandar, porque vocês têm que estar habilitados, aptos a saber, a conhecer um aparelho que vocês vão usar no dia a dia de vocês para sempre, né? Então é extremamente importante. Então nós vamos estudar aqui proteções de maneira geral, tá? Acessórios, vamos falar um pouco de dose de radiação, sim, como calcular a dose de radiação, eu vou passar para vocês. Partes do corpo que são mais sensíveis à dose de radiação, então tem que tomar um cuidado maior, tireoide, gônadas, bebês são mais suscetíveis a ter problema se houver uma dose de radiação nele. Gestantes, qual é a orientação que se deve dar para gestantes e o porquê que gestante não deve estar dentro de uma sala com o exame. Vamos falar sobre a proteção das salas de raio-x, das salas de tomografia, o que deve ter nas paredes, na porta, quais os conhecimentos que vocês técnicos têm que dominar, que vão estar envolvendo diretamente a proteção. Então, um bom posicionamento de uma estrutura, por exemplo, influencia diretamente na proteção. Se vocês posicionarem corretamente uma vez só um exame, não tiver que repetir um exame, vocês estão protegendo esse paciente. Então vocês estão também exercendo uma das formas de proteção desse paciente. Vamos aqui estudar normas e leis que regem a proteção radiológica, quais são os órgãos que fiscalizam o controle, de que forma que vocês, como profissionais ou estagiários, vão medir essa dose de radiação durante o dia, o período de trabalho de vocês. Vamos estudar também. Então, todos os assuntos pertinentes à proteção radiológica, nós vamos estar estudando. Tudo que tiverem de dúvida referente ao que eu for abordando com vocês, vocês me perguntem, participem. E de primeiro momento é isso, tá? As primeiras informações que eu tenho para passar para vocês sobre proteção radiológica. E eu já vou passar alguma atividade para vocês, para a gente começar de uma forma tranquila
a conhecer um pouco desse assunto de proteção radiológica, tá bom? Até a próxima, um bom dia a todos.